Olá, pessoal do SpaceX, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar então aqui o nosso capítulo de África, certo? A gente vai hoje então abordar os principais aspectos ligados ao continente africano, tá certo? Bom, é, já para início, eu acho interessante a gente começar mostrando primeiro a imagem do Mandela, como vocês viram ali, um grande ícone, um grande personagem da África durante o século XX, também no início do século XXI. E essa mensagem aqui, que fez parte de um dos discursos mais importantes que o Mandela já fez, falando sobre a luta, tá, contra o jugo da dominação. Uma grande, sem dúvida nenhuma, um grande símbolo, uma grande bandeira eh, da luta no continente africano. Bom, a gente vai começar aqui com algumas informações. A África, daqui a pouco eu vou mostrar os mapas para vocês. A África tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, isso dá aí mais ou menos 4 vezes o tamanho do Brasil. O Brasil tem 8 milhões e meio, né, de quilômetros quadrados, então dá um pouco menos de 4 Brasis, ou seja, é um continente enorme. A população hoje está girando em torno de 1,2 bilhão de pessoas, né, também é uma população bem significativa, é aproximadamente aí a população da Índia, né, um pouco menos da população da Índia atual. Lembrando que a Índia é a segunda maior população do mundo. A União Africana hoje conta com 54 países membros, ou seja, há 54 estados nacionais independentes na África atualmente. E agora, alguns dados não tão bons, alguns dados tristes, inclusive, para a realidade do continente africano. A África ela responde por apenas 2% do PIB, ou seja, 2% do produto, e apenas 2% do comércio mundial. Então, de cada 2 dólares que circulam, de cada 100 dólares que circulam no mundo, apenas 2 vêm ou vão para o continente africano. Assim como de cada 100 dólares que se produz a nível mundial, apenas 2 dólares vêm do continente africano, que mostra uma relativa desconexão mesmo da África em relação ao resto do mundo, pelo menos do ponto de vista econômico, pelo menos do ponto de vista da produção, tá, da riqueza e da manutenção da riqueza dentro do território africano. 50% da população local vive com menos de $1 por dia, o que obviamente evidencia uma condição de pobreza, pelo menos pobreza dentro desse modelo de desenvolvimento que nós acabamos incorporando, né, ao longo do século XX, principalmente. Então, mais da metade da população africana vive com com menos de $1 por dia. Isso tem consequências, né, óbvias, essa precariedade. O continente africano é o lugar no mundo onde você tem a maior proporção de soros positivos, né, mais de 100 milhões de pessoas confirmadas, e como há extrema dificuldade para a gente identificar dados na África, né? A gente precisa que os estados forneçam esses dados muitas vezes não são confiáveis, então a gente estima que esse número seja ainda maior. E, para fechar essa primeira parte aí de, de dados, mais de 90% dos casos de malária do mundo também são registrados na África, né, onde a malária é um problema endêmico e histórico, e assim como o HIV também causa muitos transtornos com relação à saúde. Tá? Bom, continuando, a África ainda é um continente rural, ainda tem 55%, ou seja, um pouco mais da metade da sua população vivendo em áreas rurais, apesar esse número vem caindo, tá certo? População urbana, por definição, então, vai ser de aproximadamente 45%, mas a inversão está muito próxima. É bem possível que já nos próximos anos a população urbana já seja maioria na África. Ok? É claro que são índices de urbanização muito menores do que os índices aqui da América do Sul, os índices da Europa, né, da própria América do Norte, mas é uma questão de tempo para que a população urbana ultrapasse a proporção da população rural na África. Bom, os índices de analfabetismo também são muito altos, né? Algo em torno de 40%. Agora, a gente precisa lembrar que, no caso dos países africanos, dos Estados-nação africanos,
nós temos muitas vezes a língua do colonizador, né, que pode ser o inglês, o francês, um português. A gente tem a língua do idioma do colonizador, e nós temos os idiomas locais, né? Esse analfabetismo ele é relativo ao idioma do colonizador. Então é um dado que também precisa ser relativizado, né? Porque as pessoas já tinham os seus idiomas, já tinham os seus dialetos antes de o colonizador chegar. Mas o fato é que, né, se a gente pegar como base a língua do colonizador, as taxas de analfabetismo são muito altas. Em termos de religião, os muçulmanos são maioria hoje na África, e os católicos são a segunda religião, e é um número que vem aumentando, tá? O número de católicos na África vem crescendo. A Igreja Católica Romana vê a África como uma boa oportunidade para aumentar o seu número de fiéis, assim como o neopentecostalismo brasileiro. Existe existem várias missões dos protestantes neopentecostais brasileiros na África, e isso está gerando, inclusive, uma série de conflitos políticos, como, por exemplo, em Angola. Recentemente, para quem acompanha aí o noticiário, há vários chamados missionários brasileiros, né? Não só em Angola, mas também em Moçambique, e principalmente em países de língua portuguesa, vem enfrentando muitos problemas, né, com os governos locais, mas de qualquer maneira há uma presença dos protestantes e mais especificamente o neopentecostalismo brasileiro na África, tá certo? As outras religiões são os politeísmos, ah, que eram originários das nações africanas anteriores ao processo de colonização, tá certo? Bom, pegar alguns dados econômicos, a África é um grande produtor de petróleo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O maior produtor é a Nigéria, né? Hoje produz algo em torno de 4 milhões de barris por dia. E outro dado de bastante destaque é que a África ela concentra 25% das reservas mundiais de urânio. E como a gente sabe, o urânio ele é a matéria-prima básica para não só as bombas atômicas, né, que foram lançadas lá em Hiroshima e Nagasaki, como também para as usinas nucleares, né? As usinas nucleares, o processo de fissão nuclear, ele funciona a partir do enriquecimento do urânio. Então, é bastante usado, né, mundialmente. Então, chama a atenção essas reservas. Então, ou seja, 25%, um quarto das reservas mundiais concentradas no continente africano. Bom, o maior país em extensão territorial hoje é a Argélia, era o Sudão, porém o Sudão foi dividido recentemente, também vou mostrar isso para vocês, e acabou que a Argélia se transformou, acabou herdando esse posto de maior país, né, maior estado-nação do continente, cerca de 2,4 milhões de quilômetros quadrados. Em comparação com o Brasil, né, a Argélia tem aí um quarto do tamanho um pouco mais de um quarto do tamanho do Brasil, certo? E a maior população, assim como a maior produção é na Nigéria, a maior população também, 190 milhões de pessoas, é a maior população negra do mundo. Lembrando que a segunda maior está no Brasil. Tudo bem? Então, só a título de introdução, estou trazendo para vocês esses dados. E a partir de agora, a partir do próximo vídeo, a gente vai trabalhar alguns mapas e aprofundar também muitos desses dados que já apareceram aí. Tudo bem?